Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um vídeo onde vou passar um pouco mais de conteúdos relacionados à mediunidade no mundo de hoje. E você vai entender como esse assunto ele é muito mais extenso e vasto e permeia muito mais do que você imagina o mundo aparentemente real, o mundo aparentemente único que existe. Vem comigo que você vai entender por quê a mediunidade está presente e acontece o tempo todo, em todos os lugares, mas alguns tipos de mediunidades são mais importantes do que outros e mais impactantes na vida das pessoas do que outras. Então, vem comigo, vamos lá. Num outro vídeo, eu estava falando sobre mediunidade num contexto de eventos mundanos, num contexto de festa e práticas aparentemente divertidas que as pessoas engajam, de beber e ficar lá, né, se roçando e tal. Mas nesse vídeo eu vou falar sobre um outro lado de outras práticas das pessoas que tem a ver com práticas religiosas. E antes de eu prosseguir, eu preciso falar o seguinte: eu não estou me colocando como dono da verdade, muito pelo contrário, estou num processo de aprendizado constante. Aquilo que eu for colocar aqui nesse vídeo é fruto da minha experiência própria. Só que tem um problema, a minha experiência ela pode ser comunicada de uma maneira não tão sábia, ela pode ter vieses de percepção, eu posso ter distorções ao entender a experiência e eu posso ter o desconhecimento de muitas coisas que eu vou falar que não tem ligação direta com o que eu entendo. Então, colocando isso em evidência, é importante frisar que são experiências que eu tive, mas que talvez ressoem com você em algum modo. O que ressoar com você, você pega e utiliza. O que não ressoar com você, deixa de lado. Outra coisa, eu não estou dizendo que nenhuma religião é a verdadeira e nem que é falsa. Então você pode perguntar assim: ah, mas como é que você pode falar uma coisa dessa e tudo mais? Você não é isso, você não é aquilo. Eu não sou absolutamente nada, só estou colocando essas ideias aqui numa ótica, em primeiro lugar, de desenvolvimento pessoal, só que espiritual também. E não só um desenvolvimento pessoal na esfera material. Beleza? Outra coisa, você vai perceber que conforme essas experiências foram sendo faladas, você não vai ver muitas distinções entre várias práticas religiosas, porque todas elas são ângulos diferentes de um mesmo fenômeno, uma mesma conexão, beleza? Vamos lá, vamos para o que interessa. Caso você não tenha tido a experiência de ir a um culto numa igreja, que é a religião mais comum, e eu me refiro à igreja evangélica, e na prática aqui do Brasil é a doutrina, digamos assim, religiosa mais comum, eu sugiro que você vá para ter a experiência, para edificar você como pessoa. Porque se o seu preconceito te cega para você aprender alguma coisa nova, o teu preconceito não te serve. Pegou? Se o teu preconceito ele te cega para você aprender alguma coisa nova, o teu preconceito não serve você. E por que eu falo isso? Quando eu era mais jovem, eu tinha preconceito com práticas religiosas, eu tinha preconceito com cultos evangélicos e eu acreditava que era uma coisa exagerada, que não fazia sentido, que era muito fanático e que desconsiderava muitos pontos válidos e importantes de uma vida que nem sempre tudo é demônio, sabe? Como era colocado nas igrejas, e eu tinha essa percepção de que existia um exagero na minha ótica, na minha perspectiva, que estava nesses ambientes religiosos e uma certa intolerância ao que é diferente. E isso é interessante porque, e aqui eu sei que eu vou acabar pisando em ovos de certo modo, mas é algo que eu preciso falar.
No mundo de hoje, tem muitas ideologias e correntes de pensamento que não são entendidas pelas pessoas e, por não serem entendidas, são denominadas como sendo aversivas. Tudo aquilo que a pessoa não entende, ela tem uma tendência de denominar como sendo aversivo, porque por ela não entender, ela não consegue assimilar dentro da mente dela e ela entra num processo de dissonância cognitiva. O que é dissonância cognitiva? É como se você não desse conta de juntar dois conceitos diferentes e aí você precisasse escolher entre um e outro. Aí você acaba escolhendo o conceito mais familiar a você em detrimento do outro, e aí você descarta o outro e não quer mais lidar com esse tipo de diferença porque não faz mais sentido para você. E por muitos anos eu acabei agindo dessa maneira em relação a igrejas. Eu já tive igrejas evangélicas, no caso, tá? Eu já tive experiências de ir em igreja e ver possessões e incorporações espirituais, e eu acreditava que aquilo era uma coisa abjeta ou uma coisa exagerada, que não era bem assim. Eu não entendia como é que funcionava o mundo espiritual. E eu não entendia as gradações diferentes de influências espirituais no mundo dos homens. E eu não entendia que aquela possessão clássica, né, que a pessoa fala com aquela voz toda distorcida e que ela age de maneira radicalmente diferente, isso é só um extremo de vários gradientes intermediários que tem no meio termo. E que o tempo todo você, assim como outras pessoas, estão em companhias espirituais de todos os tipos. E, novamente, aquilo que for muito estranho para você assimilar, não precisa levar isso em consideração, tá bom? Então é bom sempre deixar esses disclaimers no comecinho do vídeo, porque senão, né, pode ofender muita gente, tá? Então vamos lá. Então eu percebia dessa maneira e via essas situações extremas e aquilo me foi muito aversivo. Beleza. Aí os anos se passaram e eu fui conhecendo outras vertentes espirituais. Já vou avisando que esse vídeo vai ser longo, tá, cara? Assiste aí, se você realmente tiver interesse de, entre muitas aspas, sair da Matrix, tá? É um termo já vulgarizado, mas tudo bem. E eu fui conhecendo outras vertentes espirituais. Eu fui conhecendo o Espiritismo, eu fui conhecendo Umbanda, eu fui conhecendo o Candomblé. E aí eu percebi todas as nuances diferentes dessas vertentes espirituais. Estudei o hinduísmo também, budismo, e por aí vai, e outras vertentes religiosas, tá? E percebi uma coisa muito interessante. No espiritismo, eu percebi que tinha uma vibe muito mais assim serena. Na Umbanda era uma vibe mais intensa. No Candomblé também, mas não tão intenso assim. E conforme os anos foram passando, eu percebi que muitas entidades que são incorporadas em terreiros também se manifestam nas igrejas. E nem sempre são entidades que são negativas ou que têm compromisso em te ferrar. Na verdade, na maior parte dos casos que eu conheci até hoje, foram situações de heranças kármicas, de ancestralidades da tua linhagem, ok? Que tiveram pendências a ser resolvidas. Por exemplo, vamos supor que o teu tataravô matou alguém e aquilo não foi resolvido, essa, entre aspas, dívida de sangue, certo? Isso foi passando de geração em geração, aí chega na tua geração. Beleza. Aí você tem lá um trabalho espiritual de investigação e aí descobre que tem uma vulnerabilidade. Aí vai alguém e faz uma espécie de pedido de oferta espiritual. Isso vai, pensando na ótica negativa, entra em contato com uma entidade espiritual negativa, essa entidade pega
a causa da pessoa, leva para um tribunal negativo, onde os dados são levantados, e aí a sentença, digamos assim, é ou não carregada, é ou não julgada procedente, e por aí vai. Da mesma forma que no mundo do crime, aqui na Terra, existe um código de justiça, existe uma legislação, também no mundo espiritual, considerado negativo, existe também esse código de justiça e por aí vai. O problema é que as premissas que regem essa hierarquia ou essas hierarquias negativas são premissas que é como se fosse só parte da verdade. É como se fosse só meia verdade. Se Deus é alfa e ômega, essas entidades negativas ficam só no alfa. E não chega até o ômega, não entende 360 graus da totalidade da vida. E por entender só uma parte e se especializarem na parte, elas acabam agindo em detrimento do todo. E aí acabam perpetuando ciclos de parasitismo, vampirismo e predatismo numa relação que não é simbiótica e que não é respeitosa e muito menos que honra a vida. Sacou? Beleza. Só que o que acontece? Na terminologia bíblica, essas entidades elas estão todas sujeitas ao tal do segundo céu. E o terceiro céu é o mundo dos homens. Então imagina, terceiro céu, terra basicamente, né? O mundo dos homens e por aí vai. Aí você tem o segundo céu que governa sobre o terceiro céu. O que isso quer dizer? Essas entidades elas têm de fato poder de influência em relação aos seres humanos. Mas tem o primeiro céu, que precede o segundo céu e que tem poder sobre o segundo céu. Então, quando na Bíblia você vê Deus falando que é o Deus Todo-Poderoso, o que isso significa na prática? Que a palavra de Deus ela é obrigatoriamente obedecida pelas entidades e hierarquias do segundo céu. Aí o que acontece? Vamos supor que a diplomacia ou a obediência ela não é feita de forma simpática ou educada. Aí você tem exércitos do primeiro céu que são enviados para forçarem a obediência do povo do segundo céu. Da perspectiva que eu tenho dessa situação, isso só perpetua o ciclo de ódio. Para quem assistiu Narutão e viu lá Naruto contra Pen, vai entender o que eu quero dizer. Caso você não tenha assistido, assista, é um bom anime para você ver muitas questões aí bacaninhas. Então o que acontece? Esse ciclo de ódio, ele é perpetuado com base no quê? No não entendimento, na ausência de diálogo e na presença da violência, ou melhor dizendo, onde há o excesso de força, há a ausência de comunicação. Onde há o excesso de violência, a ausência de entendimento e compaixão. E aí, isso só acaba gerando ressentimentos e mais vinganças e desejos de vingança da parte desses espíritos do segundo céu. E eles usam os seres humanos como instrumentos de sua vingança contra a galera do primeiro céu e contra essas imposições que não acessam seus respectivos corações. Vamos lá. Muitos espíritos, muitos, têm uma procedência africana. E eu não concordo quando, na terminologia da igreja, eles são chamados de demônios, porque não são. Essa ideia de demônio, ela é muito mal entendida pelas pessoas que tendem a denominar tudo aquilo que elas não concordam como sendo repulsivo ou como elas, enfim, não querendo que faça parte da vida delas, certo? Então, isso só gera mais distanciamento. Sabe aquela pessoa intolerante, aquela pessoa tradicionalista ao extremo, que não aceita as novas tendências e não aceita as novas
os novos movimentos de conhecimento, de saber que acabam sendo produzidos na humanidade fica presa a ideias do passado e antiquadas? É mais ou menos a mesma linha de raciocínio. O que acontece? Quando você não entende o porquê que essas novas linhas de raciocínio vêm, você acaba rejeitando e denominando como demônio, quando você está numa ótica religiosa. Então, essa procedência africana, ela carrega consigo muitas questões não resolvidas, principalmente por conta do histórico o qual essas entidades acabaram vivenciando. Existe uma lenda que fala que o povo africano, lá antigamente, assim, muito mais antigo do que os registros egípcios e tudo mais, que o povo africano tinha um império, cara, que era muito top, tecnológico, top demais, extremamente avançado. Só que eles foram, digamos assim, senhores maus, senhores sem consideração em relação aos povos os quais eles colonizaram e dominaram. Isso automaticamente os colocou num ciclo kármico, onde, é uma lenda, eu não sei se é verdade, onde futuramente eles foram colonizados e eles foram submetidos a uma série de situações de escassez e dificuldade para que eles entendessem o outro lado da moeda. Sendo verdade isso ou não, o fato é que existiu uma série de danos espirituais muito graves feitos no período da escravidão no mundo inteiro. E existiu uma série de danos, não só nesse sentido, mas imagina quanto choro, quanta dor, quanto sentimento não foi criado por cada africano e cada africana de maneira geral. Eu não conheço os nomes das tribos, então eu vou falar de forma generalizatória, que passaram por essas dificuldades. E, ademais, imagine que no continente você tinha várias tribos muito em extensão territorial muito menores do que o que hoje no mundo moderno, entre aspas, se denomina os países de África, mas enfim, tinha lá essas tribos e elas tinham as tretas entre elas. Aí você pega essa galera que já estava lá com os seus problemas e você tira elas de sua terra natal e leva elas para outros lugares. E elas vão, conforme o tempo passa, se miscigenando e procriando e tudo mais, com outras linhagens e outras etnias, só que as pendências elas não deixam de existir só porque o corpo desencarna. Um sentimento, um pensamento não deixa de existir necessariamente na cessação do corpo que o gerou, sacou? Você pode ter um robô que gera um pensamento. E é um assunto um pouquinho mais avançado. Mas imagina, as pessoas que sentiram as dores, que sentiram esses problemas, elas desencarnaram, morreram, mas os problemas continuaram e ficaram permeando o mundo espiritual. Aí o que acontece? Você imagina a seguinte cena hipotética, tá? Você tem um espírito que ficou com um ódio mortal de um colonizador, beleza? Que, né, tinha lá uma certa linhagem. Aí, esse espírito ficou lá putaço, morreu e tal, mas ficou putaço porque não perdoou. Você vai entender onde eu vou chegar. Beleza. Aí, os descendentes daquele colonizador, porventura, acabou sendo você. Aí, esses espíritos ainda não encontraram a resolução dos seus problemas. E aí alguém precisa pagar a conta. Sabe qual que é o problema quando você procria? Você coloca
De certo modo, isso é segundo a legislação espiritual, tá? Eu só estou repetindo o que é aí pelo que eu entendi. Você coloca os seus descendentes como caras que herdam as suas dívidas. Isso até na legislação humana acontece. Quando você morre, se você tem uma dívida, seus filhos herdam as suas dívidas. No mundo espiritual é a mesma lógica. Então imagina, você pode ter alguma consciência das dívidas que os seus antepassados têm? Não tem como. Então percebe que isso tudo vai se avolumando até um ponto que não dá para uma pessoa reparar uma dívida histórica, como o povo costuma dizer hoje em dia. Então, o que acontece? Se a lógica que a gente utilizar for uma lógica de soma zero, de gangorra, então fomos escravizados, presta atenção, por centenas de anos. Ah, é? Então a gente quer vingança. Então tá bom. Aí, os caras que escravizaram devem ser escravos por centenas de anos também, mas espera aí. O que vai acontecer com eles depois? Eles vão querer de novo escravizar. Aí vai ficar nessa alternância infinita e nunca vai solucionar o problema. Porque o ódio vai gerar mais ódio, pessoas feridas vão continuar ferindo, isso nunca vai ter uma resolução. Então, o que acontece no mundo espiritual para dar um ponto final a esse tipo de problema? E a resposta é Jesus Cristo. E é por isso que se diz que todos os pecados são justificados pelo sangue do Cordeiro, usando a terminologia bíblica. O que isso significa? Significa que em Jesus Cristo é o ponto final de qualquer tipo de treta multi-encarnatória e tudo mais. Precisa ter algum tipo de ponto final, porque senão ninguém vai evoluir. Sabe aquela coisa de, se eu não vou ganhar, então ninguém vai também? Mas você não vai ganhar porque você tirou a vitória do outro, sacou? Você também vai continuar perdendo. E você nunca vai evoluir se você não deixar o outro evoluir também, se você não se perdoar e perdoar o outro. Aí é aquela coisa, mas dói demais. Eu concordo, pode doer muito mesmo, mas não é quem te feriu que vai te curar. É Jesus que vai te curar, sacou? Jesus não feriu ninguém, mas Jesus cura todo mundo. E muitas vezes a gente espera que quem tenha nos ferido seja também a pessoa que nos cure, mas às vezes a pessoa já morreu. Às vezes os descendentes nem têm noção. E não dá para você esperar ou para você criar uma expectativa que os descendentes da pessoa que fez mal para você paguem por uma dívida que elas nem sabem, elas nem estão cientes. E se você analisar a dinâmica espiritual que está envolvida nisso, você percebe que muitas vezes um espírito irmão seu numa tribo encarna como descendente daquele colonizador. Olha que loucura. Vamos lá. Pensando que você tem o colonizador, o cara que, vamos supor, chibatou um escravo. Beleza. Aí, essa pessoa em condição de escravo ficou com ódio do cara que a chibatou. Aí, os descendentes desse cara que chibatou significa o quê? Os filhos. E as descendências dos filhos. Então tem um monte de outras famílias que começou a entrar no rolê que não tinham a ver com o colonizador. Aí numa dessas famílias, o irmão daquele escravo encarnou. Descendente do colonizador. Aí você tem mais outras pessoas que interagiram de formas marginais ou satélites em relação a essas pessoas-chave. E quando você for parar para pensar, você vai ver que está tudo junto e misturado. E que você quer vingança de uma pessoa, mas ao tentar executar essa vingança, você vai machucar aqueles que você ama. Não só você mesmo. Sabe aquela frase do Seu Madruga, que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena? É mais ou menos essa linha de raciocínio, só que um pouco mais além. Porque você executar a tua vingança vai machucar aqueles que você ama. Ok. Então, a execução, a consumação da vingança não é o caminho. Beleza, mas e a dor que eu estou sentindo?
quem é que vai resolver? E as lágrimas que ficaram entupidas e não foram escoadas? E toda a mazela que eu passei, sabe, todas essas coisas, quem é que vai solucionar? Porque por mais que você não agrave a injúria, por mais que você não acrescente dano, isso não elimina as dores que você carrega. E é justamente para isso que existe o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo, que se trata não apenas do perdão, mas da cura, da água viva. E acredite quando eu te falo, por já ter frequentado muitos lugares e tudo mais, quando eu vejo uma pessoa, eu não vejo a forma da pessoa, eu vejo a essência da pessoa. Quando eu vejo um espírito, eu não vejo a essência do espírito, eu vejo a singularidade do espírito. Como assim? Imagina que dentro do seu coração tem um sol. Esse sol, ele vibra conforme uma cor. Essa cor é um indicativo do seu temperamento naquele momento. É mais ou menos como se fosse a sua expressão facial, sua linguagem corporal, aqui no mundo dos homens, que a gente saca, só que pensando na ótica espiritual. Só que qual que é a parada legal? Quando você vibra numa cor, é instantâneo você perceber a frequência da pessoa. E esse é outro tópico que eu preciso tratar aqui nesse vídeo. Esses espíritos chamados de segundo céu, né, ou pertencentes a essa classe, e aí isso é denominação bíblica, tá? Mas tem outras denominações, por exemplo, no espiritismo kardecista, tem outras classes de espíritos e tudo mais, são só nomes, tá? Eu utilizo uma nomenclatura que ela é baseada como se fosse nas notas musicais. Então, são números e cores associadas a esses números de 1 a 7. Você tem, seguindo a lógica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, você tem vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo ou anil e violeta. Beleza. Imagina que cada cor está associada a uma vibe. Pensa como se fosse uma vibe, uma estação de rádio. Sabe aquelas rádios que tocam mais música eletrônica, rádios que tocam mais músicas de sertanejo, mais músicas de rock? Sabe essa linha de raciocínio? É mais ou menos a linha de raciocínio em relação a essas cores e as frequências e as verdades ou as óticas associadas a essas cores. Então, por exemplo, você que curte música eletrônica, existe verdade na música eletrônica? A resposta é claro. Música eletrônica é um gênero musical, ok? É um estilo de música. E dá para você honrar a vida através da música eletrônica, assim como dá para você desonrar a vida através da música eletrônica. É apenas um instrumento, é apenas uma frequência. Aí você tem o rock, a mesma coisa, sertanejo, a mesma coisa. Eu ainda não vi speed metal finlandês cristão. Ainda não vi isso daí. E eu acho que seria bom ter, pelo menos para ter um balanceamento. No caso do metal e das músicas um pouco mais pesadas, é desproporcional a, a distribuição, digamos assim, quantitativa de músicas que estão muito mais para o lado da morte do que para o lado da vida. E aí você vê um monte de simbolismo associado à morte e muito pouco simbolismo associado à vida. Caso você não tenha parado para perceber, e isso aí tem muito a ver com arquétipos, inconsciente coletivo e tudo mais, quando você vê o simbolismo de caveira e o simbolismo associado à morte, o que isso significa espiritualmente falando? Significa vampirização, significa uma frequência negativa, significa que é jogo de soma zero, se tem um vencedor, tem que ter um perdedor. Por quê? A lógica da nutrição emocional é parasítica, não é simbiótica. O que é uma ótica simbiótica? 1 mais 1 é igual a 3. Sacou? E esse 1 mais 1 igual a 3 significa que o todo é maior do que a soma das partes. Isso num sentido energético, por exemplo. Sabe aquela pessoa que, quando você está perto dela, você se diverte muito mais do que sozinho? Quando você interage com ela, você se sente muito mais alegre do que quando você está sozinho? É nessa lógica. E aí tem gente que quando você está perto, é aquela coisa assim,
tédio. Mais um dia, sabe? Então, essa diferença. A ótica do jogo de soma zero e desses simbolismos de caveira e tudo mais tem a ver com essas frequências que não chega a ser alfa e ômega, é só alfa. O que seria alfa e ômega? Seria você estar conectado com a fonte, a procedência da vida, mas você só conecta com a fonte quando você destrava o seu nível cardíaco, o seu nível verde, o seu nível 4. E por que isso acontece? Eu não sei uma fórmula específica para te dizer, além da questão que no coração você tem a pulsação da vida. Então, é a percussão, o ritmo, a batida que impulsiona o fluxo de energia que carrega a vida em si. Se essa parte, essa pulsação de vida, ela não tem potência, isso no sentido energético falando, é como se essa janela ficasse fechada e a pessoa pulsasse vida apenas para ela própria. Então a ponte do coração é quando você passa a jorrar vida e a nutrir não só você, mas o outro. E aí você tem um grande portal ou muralha ou o que for que separa entre você e o outro, que é o quê? Por que eu vou direcionar minha energia, minha vida para o outro? Se o outro é capaz de me causar sofrimento. É isso que ocasionou a fechação dos corações das pessoas no planeta Terra. Essa fechação, digamos assim, ela parte de uma meia-verdade. As pessoas são capazes de causar dor? Sim. E também são capazes de causar alegria. Quando as pessoas causam dor, significa que algum processo não foi plenamente entendido. Porque uma pessoa que está 100% resolvida consigo mesmo não tem motivos para ser hostil com ninguém, a priori, sabe? Imagina você, de graça, sem nenhuma razão, ser hostil com outra pessoa. A pessoa não te fez absolutamente nada, não tem treta entre os espíritos, zero. E aí você vai lá e é hostil com a pessoa. Por quê? Porque no fundo uma ferida dentro de você estava doendo. E o que eu percebo hoje na Terra é que você tem dos dois lados, é como se fosse assim um preconceito mesmo, sabe? Uma rejeição, tipo, esse outro lado não é do jeito que eu penso, então eu não quero proximidade com isso. Tanto no time do bem, digamos assim, em relação aos carinhas do mal, digamos assim, e vice-versa. E na prática, cara, todo mundo é filho de Deus, sacou? Na prática, todos têm a mesma origem. Enquanto ficar nessas posturas de, então eu não quero saber disso porque o outro me feriu, então eu não vou ajudar o outro porque ele me feriu primeiro. Aí sempre fica essa estagnação. E estagnação não faz bem para ninguém. Ninguém. Então, como é que você faz quando o outro te feriu e você não sente vontade de ajudar o outro? Você precisa de ajuda para que alguém te cure e te ajude a você ajudar o outro. E isso automaticamente vai meio que direcionando os espíritos e as pessoas para uma integração. Essa integração no sentido de, olha, você tem o seu direito de pensar de maneiras diferentes, de sentir as suas coisas da sua maneira, mas a gente está dentro de uma esfera planetária, uma mesma esfera planetária. Então a gente abdica, eu pensei em inglês, esse é o problema, né? We abide, né? Então a gente segue uma mesma hierarquia, uma lógica, um logos planetário. Como assim? Tipo assim, cara, imagina que você tem energia elétrica na sua casa e o seu vizinho também. Mas olha que metáfora interessante. Se você brigar com o seu vizinho, a energia elétrica é cortada para os dois. Pô, que sacanagem, imagina. E aí se você, ao invés de ser só o seu vizinho, imagina qualquer outra pessoa no planeta Terra. Imagina que
O oxigênio que nutre você e o seu corpo é cortado a partir do momento em que você não resolve uma pendência com o seu coleguinha. Imagina que esse corte não é instantâneo, mas ele vai sendo... Imagina que seja assim, tipo, você tem um dia para resolver as pendências com a parada. O caso contrário, você morre sem oxigênio, sacou? Então, você tem um dia para resolver tudo, cara, você vai resolver. E aí você pensa assim, nossa, mas isso não me parece muito livre, né? Tipo, cadê o livre-arbítrio, né? O que acontece? O livre-arbítrio, ele consolidou ao longo de muitos bilhões de anos a física como se conhece hoje. E aí você tem uma física que rege a matéria, a fisicalidade, mas você também tem uma física espiritual ou metafísica acima do mundo material, que não deixa de ter regras, que não deixa de ter uma lógica, que é replicável e que está em conformidade com a metodologia científica. Só que o problema dos seres humanos é que eles não têm instrumentos para averiguar essas mensurações, eles não sabem muito bem como eles conseguem replicar experimentos espirituais e metafísicos. Então, eles costumam dizer, em suas limitações de saber, que é subjetivo 100%, e não é. Você tem fenômenos espirituais que são replicáveis, sim. Só que para isso você precisa entender como funciona e você precisa ter alguma forma de instrumentalizar e registrar esses acontecimentos, senão você não consegue sequer provar que aconteceram, em primeiro lugar. Mas beleza. Então você tem essa lógica e tudo mais que aponta para a vida e que aponta para a morte. E essa ideia de lógica que aponta para a morte, aí você lembra dos simbolismos de caveira e tudo mais, é justamente essa analogia do oxigênio. Só que qual que é o problema? É uma morte espiritual. E quando essa morte espiritual, que eu estou me referindo nesse contexto, implica necessariamente, no finalmente, ela consuma a morte do corpo. E aí você desencarna, e aí você olha o mundo de forma totalmente diferente, e você pensa, puxa vida, não aprendi o que eu poderia aprender. Aí sabe o que acontece? Muitas pessoas reencarnam em famílias que elas prejudicaram por conta da culpa que elas carregam e como se elas fossem espiar com X. Espiar significa expiação, significa você transmutar de certo modo. Um mal que você fez é porque você não se perdoou, enquanto você podia se perdoar. Como assim enquanto você podia? A melhor maneira de você evoluir, progredir, é no que a gente chama de espaço-tempo. O que é o espaço-tempo? É o mundo dos encarnados. Então, o mundo dos encarnados é onde você pode progredir, porque você pode colocar em prática muitas coisas que não ficam só na esfera subjetiva. Você consegue testar na interação com outras pessoas. E é uma configuração que está um pouco além do meu conhecimento também, das diferenças totais entre espaço-tempo e tempo-espaço no nível 3. Então, pensa só. Costuma dizer que na Bíblia, o 7 representa a perfeição. E representam também as notas musicais. E também as cores. Então, esse é um jeito bem simples, é o jeito que eu utilizo de você medir a vida. E também existem 7 níveis de densidade. O que são esses níveis de densidade? Imagina que é tipo assim, é tipo uma escola e você tem várias séries. Cada série, você tem algumas lições específicas e você tem um mundo. No videogame é tipo assim, um mundo. Você tem o mundo 1, 2, 3, até o 7. Tá? No mundo 3, que é o mundo que a gente está, as principais lições têm a ver com medo e amor. Acabou. E karma também. Né? Então, basicamente, você aprende, ao entender a sua identidade, você aprende as lições mais básicas sobre abrir mão do medo para acessar o amor. Aí você, entendendo isso, entendendo o karma, entendendo que toda ação gera uma reação, entendendo essas repercussões multi-encarnatórias,
e todos esses problemas, só que numa perspectiva integrada, você passa para o nível 4. Aí nível 4 é um pouco mais da hora. Dizem as lendas, tá? Pelo amor de Deus, não vai atribuir isso ao que eu falei, eu só tô repetindo as lendas aí, velho. Dizem as lendas que no nível 4 a fisicalidade dos corpos, ela é mais volátil e você consegue, mediante a tua frequência energética, mudar a forma do seu corpo. Tipo Mística lá do X-Men, certo? Só que depende também do seu nível de maturidade e integração energética interna. É aí que você começa a entender um pouco mais por que, que essa ideologia de gênero tem aderência mais nas gerações mais jovens do que nas gerações mais antigas. E aí você vai ter muitos tradicionalistas dizendo que não, mas a pessoa que está numa ideologia de gênero, ela só se refere a temperamento, ela só se refere a não aceitação de quem ela é, do corpo que ela está, e tal, 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 tarará, tarará, tarará. Essas pessoas que falam isso, falam de uma perspectiva puramente material, mas elas não entendem as dinâmicas espirituais que estão associadas a essa experiência e a essa percepção de vida, que de certo modo é algo muito mais grandioso do que uma simples modinha. O que acontece? Você tem muitas tendências que estão acontecendo, isso tem a ver com movimentos astronômicos, ok? Movimentos cósmicos e cíclicos, e existem muitas coisas que não foram resolvidas ainda no planeta Terra, como por exemplo essa questão dessas dívidas históricas e dívidas de sangue e todo esse problema de vingança e tudo mais. E você tem também uma galera que, segundo as lendas, vai fazer o que se chama de transição planetária, onde geral vai pegar e vai passar para o nível 4. Então, esse fato dessa transição astronômica estar acontecendo, as energias de feminilidade e masculinidade das pessoas estão meio que sendo integradas. Quando você pega uma pessoa preconceituosa, o que ela vai pensar? Ah, isso aí é viadagem. Isso aí é você não aceitar a sua natureza. Mas uma pessoa desprovida de conhecimento que fala uma coisa dessa, ela não entende a natureza espiritual, ela só entende o que ela vê, ela só entende o material. E por mais meia-verdade que ela possa entender, não é a verdade completa. Só que qual que é o problema? Essas pessoas, elas são patrocinadas pela materialidade. Então, sabe aquela coisa assim de tipo, olha, a matéria, ela corrobora o que eu estou falando. Se eu estou vendo isso, é porque isso existe. Se eu não vejo, é porque não existe. Imagina que interessante seria se essa história de só ver o que existe. Imagina o Wi-Fi hoje em dia não existir, rádio não ia existir, televisão não ia existir. Então, as pessoas, elas têm uma dificuldade em se adaptar ao novo. As pessoas mais antigas. As pessoas mais jovens, elas já vêm de fábrica com essas configurações pré-instaladas, sacou? Então é por isso que você tem hoje em dia movimentos de pessoas que querem ter uma identidade de gênero. E essa tal dessa identidade de gênero, ela se refere muito mais a essas dinâmicas espirituais do que a qualquer outra coisa. Só que qual que é o problema? A dinâmica espiritual influencia a fisiologia, a endocrinologia e também os vieses perceptuais da pessoa para o mundo. Consequentemente, vai influenciar como ela vai se comportar no mundo, sacou? Então, o que a ciência humana limitada, ela enxerga só o efeito, não enxerga a causa. Quando você adereça à causa, você consegue resolver o efeito. Então, as pessoas que se sentem hoje em dia não entendidas socialmente e se sentem não pertencentes nenhum lado nem outro do espectro binário, e aí perceberam que, peraí, não é só
um gradiente onde você tem dois polares extremos, na verdade é uma coisa muito mais complexa do que isso e tudo mais, e a galera ainda está tentando entender exatamente o que significa isso tudo. Na verdade, esse construto social que chamam se refere, na minha perspectiva, a uma questão de frequência. Então, vou propor aqui uma nova ótica desse rolê todo. Imagina que você tem a frequência vermelha, vamos ver se ainda está saindo o som aqui no microfone, beleza? Imagina que você tem a frequência vermelha, tá? Que tem muito mais a ver com sobrevivência, onde você está no modo survival total, medo, e só quer saber de cuidar do seu, é tipo pirâmide de Maslow. Depois você pesquisa no Google se você não sabe o que significa isso. M-A-S-L-O-W, Maslow. Aí depois você tem o nível laranja, que é o nível que você precisa. Aí tem uma interdependência muito grande. E você precisa um do outro. Então é como se fosse um nível de cooperação, só que uma cooperação que ela é obrigatória para a sobrevivência. Então sabe aquela coisa assim de tipo, pensa num relacionamento amoroso assim, não me deixa porque eu não sei viver sem você, sabe? Essas ideias. Então a pessoa ainda está no nível laranja, ela ainda está num nível que está muito mais perto da sobrevivência, ela está muito mais perto do medo de perder a vida e do medo do novo, o que pode acontecer se eu não ter acesso a essa pessoa, do que qualquer outra coisa. Então é uma frequência. E aí, da mesma forma que você tem rádios com músicas diferentes e com histórias relatadas por essas músicas também diferentes, essas frequências elas têm histórias muito diversas e não menos bonitas por isso. O laranja não é nem mais nem menos bonito que o vermelho, é apenas outra cor tão bonita quanto em sua peculiaridade única, em sua singularidade. Quando você aprende a respeitar, a honrar cada cor, cada frequência em sua respectiva singularidade, você consegue desfrutar de todas as combinações das frequências, beleza? Depois você vai para o nível amarelo, que é o nível quê? Da sua identidade, que é o nível onde você começa a entender como é que você consegue gestacionar alguma coisa. Gestacionar uma ideia, gestacionar uma pessoa, gestacionar um movimento, gestacionar um legado. E aí você começa a conceber, é onde tem o esboço da sua habilidade de criação. E aí você começa a perceber que dá para você manusear a matéria e a energia para você criar algo novo e seu. Veja, seu, que tem a sua digital, que tem a sua identidade, que tenha você. E aí isso é muito doido, aí você tem mais um monte de coisa. Aí você também tem a questão do cordão umbilical, você também tem a questão do plexo solar, da gravidez e tudo aquilo relacionado. E só por título de curiosidade, já reparou como as mulheres elas costumam ter uma gravidez na barriga e os homens também? Por que os homens guardam gordura na barriga e as mulheres guardam gordura estatisticamente em outros lugares? E isso tem a ver com, só a título de curiosidade, com o conceito de matriz do corpo e matriz da mente. Mas aí são outros 500, depois em outro vídeo eu consigo falar melhor sobre isso. Mas beleza. Aí você está no nível amarelo, aí tem um monte de dauridade no nível amarelo, coisa e tal. Pô, que da hora. Aí você tem N derivativas disso daí. Mas aí você vai subindo ainda mais. Aí você vai percebendo que a sua criação, a sua identidade só é possível porque você teve uma nutrição de outras pessoas e você teve também uma nutrição do teu próprio coração. Aí você começa a perceber que o primeiro órgão a ser formado numa concepção é o coração. E você começa a perceber que tudo, se não tem uma pulsação, se não tem um ritmo, se não tem um ciclo, não existe. Aí você, a criação é da hora, você criar é da hora. Mas só existe a criação porque existe um ciclo, porque existe um ritmo, existe uma pulsação. E essa pulsação ela existe em mim e existe em outra pessoa também. Aí você percebe uma coisa muito massa que acontece. Quando você está perto de uma pessoa que vocês têm a ver, existe um fenômeno chamado de sincronia ou ressonância. E os dois corações começam a vibrar na mesma frequência. E aí, nossa, cara, é um orgasmo mental muito louco isso daí. Porque vai muito além de você simplesmente perceber o que é você, mas você começa a perceber quem é você
no outro? E quem é o outro em você? E aí é uma piação infinita e é um desfrute também. E esse nível verde é o primeiro nível onde você começa a entender uma coisa chamada de autossuficiência energética. O que é essa autossuficiência energética? É quando você se basta, mas não apenas se basta, mas você se excede no bom sentido. É tipo assim, cara, eu tô dando fruto, eu preciso dar fruto para outras pessoas. Tipo, eu tenho mais do que eu preciso para mim. Agora tá na hora de eu jogar isso em algum lugar. E aí você pode jogar isso na terra, você pode jogar isso para outras pessoas, no coração de outras pessoas. E aí o ponto-chave que eu quero falar é o seguinte: todas as pessoas têm frutos dentro de si. Independentemente da sua crença, saiba que você tem um código matemático dentro do seu organismo e da sua constituição espiritual que lhe possibilita a ser frutífero. Só que para você ser frutífero, você precisa subir um pouquinho a frequência para chegar no nível do coração e você abrir o seu coração. Abrir as comportas do teu sentir. E é exatamente a tua emoção que que são os nutrientes da sua criação. As suas emoções são os nutrientes do seu transbordo. As suas emoções são os nutrientes das tuas sementes. Olha que forte. As tuas sementes, elas vão frutificar no mundo mediante as suas emoções. Vamos contextualizar isso para o mundo dos homens? O empreendedorismo, ele é bem sucedido quando ele tem o quê? Um subsídio emocional. Quando ele tem um monte de emoção ao longo do tempo, várias emoções que nutriram essas sementes. E aí elas foram germinando e dando frutos. Não existe fruto sem emoção. Não existe. A emoção é o alimento do espírito. E quando você entende essa perspectiva, essa ótica da vida, você percebe uma coisa espetacular. Eu não preciso me alimentar de sentimentos que eu não gosto. Eu posso escolher. Você tem um buffet, self-service, você pode escolher o que você quer comer. E aí tem gente que tem restrições alimentares, não pode comer outras coisas. Tudo bem. Tem gente que precisa obrigatoriamente a mudar de dieta. Tipo assim, você não tem mais escolha, você vai ter que mudar de dieta. Ah, tá bom. Então tá bom. Eu não tenho escolha, ou eu como ou eu defino, então eu vou comer. E a pessoa muda de dieta, mas o buffet, ele tem uma variedade infinita de alimentos diferentes, só que esses alimentos são emocionais. E qual que é a daoridade? Todos os espíritos e as pessoas têm esse acesso e têm essa frutificação dentro de si. E todos os espíritos e todas as pessoas são capazes de sentir sentimentos e sentir emoções. Essas emoções, quando elas são sentidas, elas podem ser sentidas e transbordadas para outra pessoa, para outro espírito. E aí onde esse ricocheteamento positivo começa a acontecer. Aí é quando você ama alguém e você entrega esse amor, esse fruto para outra pessoa, e aí a pessoa recebe o seu amor. E depois transborda de novo para você. E simultaneamente isso. Esse é o mundo ideal. Não um amor que é codependente, um amor que é narcisista, um amor que é, sabe, é meio que viciado. É um amor que assim, tipo, olha, eu tô satisfeito. E ainda assim, eu tô mais do que satisfeito, eu tenho energia. E dentre todas as pessoas que eu conheço, eu quero direcionar essa energia para você. E aí a pessoa aceita a sua energia e ela direciona de volta para você. E esse movimento todo ele vai criando uma exponencialidade do quê? Do sentir. É onde você começa a entender a lógica que as pessoas falam de parceria, ao invés de qualquer outro termo que as pessoas utilizem, sacou? É aí onde você começa a entender como que a mente dessas gerações mais jovens está funcionando. E você, quando você para perceber, você pensa assim, cara, essa galera é muito mais inteligente do que
a sociedade dá conta de entender. A sociedade hoje não tem estrutura para tirar o melhor dessas pessoas e para multiplicar o melhor nessas pessoas de volta para elas. Então, hoje, a gente ainda não está num modo de vida que seja da hora, seja desfrutante interagir como sociedade. E aí é uma discussão social, estruturas de poder, etc, etc. Mas qual que é a lógica primária? A lógica primária é a seguinte: você tem essas frequências, aí você está aqui na frequência do coração, na frequência de você não apenas receber, mas você dá. E quando você atinge o ponto máximo nessa frequência, significa que você ama incondicionalmente e não em função do que o outro pode fazer por você. Quando você está no nível laranja, você ama o que o outro faz por você. Você ama a função do outro. Você ama o serviço do outro, mas não o outro. Quando você está no nível verde, você ama o outro por quem o outro é. Quem é pai e mãe vai entender um pouquinho melhor isso. Quando você ama o seu filho apenas por ele existir, apenas por ele ser. Amor incondicional. Independentemente do que o seu filho faça por você ou contra você, você não vai deixar de amar. Esse é o amor incondicional que eu estou falando. Agora imagina você sentir isso não só obrigatoriamente pelo seu filho, mas por uma pessoa, por um cônjuge, por um amigo, ou até mesmo por um inimigo, entende? É aí que você começa a entender um pouquinho mais do Evangelho de Cristo. Ame até os seus inimigos. Muitas vezes porque eles são os que mais precisam de amor. Quando você vê muitas histórias de vilões, mas eu estava mencionando o Nagato, né, de Naruto, o Pen, aquela coisa toda, cara, era quem mais precisava de amor. Você vê o próprio personagem Nagato, estava lá todo definhando, todo esquelético, numa máquina e tudo mais e tal. Ninguém tinha a nutrição que ele precisava, sacou? E aí você tem lá o Narutão que foi tretar com ele e tal. Então ao invés de entender o sofrimento do personagem, rejeitou. Um grande problema do nível cardíaco, do nível 4, verde, é quando o amor é rejeitado. É uma dor muito grande. O pai e mãe que é rejeitado pelo filho, infelizmente, acaba sentindo isso. Quando o seu amor incondicional é rejeitado, isso é motivo de muita tristeza. Aí você tem a parábola do filho pródigo. É por isso que o pai, quando viu que o filho pródigo estava voltando para casa, foi correndo em direção a ele. Porque não há alegria maior do que quem ama incondicionalmente ter um local para direcionar essa energia de amor incondicional. Você passa a se tornar a pessoa frutífera que precisa escoar essa produção para algum lugar. Mas escoar essa produção de um modo que seja inteligente e que não seja tolo. Porque você pode ter o filho pródigo, no caso, antes de, de pegar a herança do pai, aquela coisa toda. O filho pródigo, ele queria a energia do pai, mas ele não estava próximo do pai. A mesma coisa com o irmão dele. O irmão convivia com o pai, mas não estava próximo do pai. Então ele pegava a energia de amor do pai, mas não devolvia essa energia. Quem ama incondicionalmente tolera esse tipo de situação, mas não é a situação mais alegradora quando você ama incondicionalmente, ou num relacionamento. Eu fui dar uma palestra recentemente numa universidade e lá eu perguntei para a plateia quem já tinha se frustrado emocionalmente num contexto de relacionamento afetivo e íntimo. Quase todo mundo levantou a mão. E eu perguntei, quem gostaria de ter uma relação afetiva, amorosa, íntima com alguém que fosse tipo aquelas relações de filme ou daqueles posts de Instagram que você vê, dá até uma tristezinha no coração. Ah, o casal tá junto há 60 anos, o casal tá junto há 99 anos. E você assim, né? Puxa vida, só queria alguém que ficasse, sabe aquela coisa? E fiz esse exemplo na palestra, quase todo mundo levantou as mesmas pessoas. Então, ou seja, as pessoas elas querem se relacionar. E elas querem
mais do que se relacionar. Elas querem amar e ser amadas. E quando você viver tempo suficiente, você vai perceber que, no fundo, todo mundo é o que mais quer. Amar e ser amado. Aí você começa a entender por que nem todo mundo curte esse jogo do empreendedorismo, porque nem todo mundo curte esse jogo do capitalismo, porque nem todo mundo curte esse jogo da política, porque nem todo mundo curte esse jogo que a galera tá jogando aqui no planeta Terra. No fundo, o que as pessoas mais querem é o quê? Amar e ser amadas. Acabou. E não é aquele amor codependente, é um amor independente. Tipo assim, você é livre para ir onde você quiser e eu sou livre para ir onde eu quiser. Dá bom, beleza. Mas mesmo assim eu quero ficar só com você. E a pessoa fala, eu também quero ficar só com você. Esse é o nível de amor incondicional. Onde você não sufoca a pessoa, você deixa ela livre. E ela escolhe voltar. E ela escolhe ter um compromisso. Ela escolhe você. É isso que a maioria das pessoas, conforme eu percebi nessa palestra, e nível faixa etária média, 22 anos, por aí, era isso que essas pessoas queriam. Ser amadas incondicionalmente. E amar também incondicionalmente. Beleza. Mas por que isso é tão difícil hoje em dia? Porque o mundo realmente está bastante caótico. E porque é contraintuitivo você amar incondicionalmente aqui neste mundo, nesta humanidade, neste contexto de sociedade. É contraintuitivo quando você tem um monte de gente criticando o tempo todo. Qualquer ideia nova é criticada, qualquer coisa nova, gênero, é coisa do demônio. Cara, você não entende. Quem fala isso não tem entendimento. Deveria entender um pouco mais antes de falar besteira, sacou? Quando você entende de fato, você se abstém da postura só de corte, da postura só de polemizar e ganhar visualização na rede social. Você passa a ser íntegro com o que você acredita e não com o que dá polêmica, sacou? Quando você entende o porquê que existe essa narrativa, o porquê que essa narrativa tem aderência, mas além da narrativa, o que importa são os corações das pessoas. Quando você entende os corações das pessoas e não só a parte do seu coração que está no outro, é aí onde você realmente entende e ama pessoas. Se você só ama a parte sua que está no outro, você não ama o outro, você só ama você. Amar o outro de verdade significa você amar o outro do jeito que o outro é, mesmo que seja um inimigo, mesmo que queira o seu mal. Porque aí você vai entender por que Cristo morreu na cruz, você vai entender por que Cristo concentrou sobre si todos os pecados e todas as dores da humanidade. Porque o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor folga, ele se esparrama na verdade, mas não folga com a mentira e nem na mentira. A mentira, ela automaticamente ela vai criando camadas para esse brilho do amor. Ainda está com bateria, então vamos embora. Então, a mentira, ela cria essas camadas para você manifestar o amor de verdade. E essas camadas, elas, ao longo do tempo, vão te entristecendo. E aí você tem, conforme essas camadas vão sendo criadas, você tem também um anestésico chamado orgulho, anestésico chamado soberba, que no começo parece daorinha, mas depois você vai ver e é amargo, é ruim. No começo, o orgulho parece que você está tirando vantagem. No começo, o orgulho parece que você está no topo do mundo. Mas espera tempo suficiente para você ver o que vai acontecer. Você vai perceber a desgreta que é você ser arrogante e ser orgulhoso. Não queira esperar tempo suficiente. É por isso que na Bíblia está escrito se arrependa. É por isso que está escrito perdoa. Não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Tipo, coloca um loop, coloca um código no seu cérebro, escreve assim, perdoar, e você coloca, sabe, de ir e vai até zero, até infinito, e vai perdoando múltiplas vezes por segundo, cara. Porque o perdão, ele libera energia. O perdão é pré-requisito, é o beabá básico de você entender e acessar o nível de amor.
E quando você vai perdoando, você vai se predispondo a acessar a perspectiva do outro sobre a vida. Você vai aprendendo na ótica do outro em relação à vida. E eu percebo hoje em dia que essa é uma habilidade que não está muito bem desenvolvida na sociedade. As pessoas, quando elas se ofendem, quando elas fecham o coração, dificilmente elas vão abrir o coração novamente para aprender com aquela pessoa, sendo que elas poderiam aprender. Não é porque elas não concordam em absolutamente tudo que elas não têm algum proveito a ter naquela situação. E isso vai acontecer não só com pessoas aleatórias na internet, mas com o seu cônjuge. Você não vai concordar 100% o tempo todo com o seu cônjuge, senão não é outra pessoa, é você mesmo. Aliás, você não concorda nem 100% com você mesmo. Como é que você vai concordar 100% com outra pessoa? Você tem pensamentos dentro da tua mente que são discordantes, que são ambivalentes, que são contraditórios. Como é que você vai concordar 100% com outra pessoa? Mas essa é a beleza do amor. Não importa que você não concorde com o outro, você ama o outro mesmo assim. A não concordância lógica não influencia em nada o que você sente pelo outro. Essa é a diferença entre lógica e sentimento. Entre você amar e você só raciocinar. Quando você só raciocina, você fica muito na parada lógica e tudo mais, você fica muito quadradão, você não vê a integração que tem em tudo. Então, isso acabou ficando realmente maior do que eu imaginava. Eu até vou fazer um teste. Vamos ver. Enquanto estiver aqui, eu não sei se eu coloco esse cabinho aqui para carregar, se ele vai cortar o áudio aqui do rolê, então vamos continuar. Qual que é a lógica? Em situações religiosas, você tem o pregador que ele acaba incorporando entidades que são consideradas entidades positivas, mas também não são entidades, também são entidades nem tão positivas assim. É um rolê que acontece. Então, o fator mais importante para um pregador no contexto religioso é o quê? A pessoa estar aberta ao mundo espiritual e a comunicar, a retransmitir as mensagens do mundo espiritual. É muito menos sobre o ego e muito mais sobre a pessoa entender e sintonizar e retransmitir a mensagem do mundo espiritual. Por quê? O mundo espiritual consegue acessar coisas que você não faz ideia. O mundo espiritual consegue acessar os seus pensamentos e o mundo espiritual consegue acessar as suas privacidades. Sabe aquela coisa que você acha que está fazendo que ninguém está vendo? Tem espírito vendo, sacou? E muitas vezes os espíritos influenciam isso em você para sugar a sua energia. Tem espírito que consegue de fato acessar os seus pensamentos. Não dá para você esconder os pensamentos de espíritos mais avançados e muito menos de Deus. E aí quando você entende isso e você entende que essas questões, as dores que você sentiu na sua privacidade e todos os seus problemas e dilemas, eles são colocados no altar da igreja de uma forma não invasiva, aí você começa a entender a importância de você congregar. E você começa a entender que tem muitos códigos e palavras-chave que estão na Bíblia que não é para você entender, é só para os espíritos entenderem. E eles vão sempre colocando a coisa assim de uma forma, tipo assim, eles vão falar uma palavra-chave lá, tipo Moisés, que não tem nada a ver com você, mas tem a ver com um contexto que tem a ver com você. E aí esse contexto é comunicado telepaticamente entre os espíritos, de modo que teoricamente você não entende, e eles se comunicam entre si para mandar uma mensagem para você. E eles ficam fazendo um bate-bola o tempo todo, cara. É uma doideira isso daí. Se você pensar no Roda Viva, por exemplo, qualquer programa jornalístico do rolê, e esse ping-pong que tem entre os jornalistas, cara, isso acontece em cada culto religioso o tempo todo. Você tem uma galera operando espiritualmente, e você tem auxiliadores espirituais que estão com você, que comunicam com os espíritos que estão lá no altar, fazendo o serviço deles. Aí você tem o networking espiritual, que é violento, é gigantesco, sacou? Esse networking espiritual, putz, cara, é assunto, hein? É pano pra manga. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma pausa nesse vídeo que já está meio extenso. Parte 1 do vídeo, tá? E na parte 2 eu vou explicar um pouquinho mais nessa ótica, um pouco mais mecanicista e de networking espiritual, essas dinâmicas que acontecem, beleza? Até daqui a pouquinho.